Confie mais em Deus e preocupe-se menos. Uma oração abençoada da manhã. Eu quero encorajar você, povo de Deus, a segurar firme na palavra do Senhor. Apegue-se às promessas do Altíssimo e permita que elas despertem o seu espírito. Não aceite mais viver dominado pelo medo ou pela timidez. Não veja a si mesmo como alguém incapaz ou sem poder, pois o Senhor Jesus Cristo concedeu autoridade ao seu povo, autoridade para pisar sobre o inimigo e sobre todas as forças das trevas. Ele nos deu poder para vencer toda obra contrária. Por isso, não faz parte da vida de um filho de Deus viver acorrentado pelo medo, nem faz parte de um cristão viver acanhado espiritualmente. A Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos que vão do 2 ao 4, declara que quando enfrentamos provações de qualquer tipo, devemos enxergar isso como uma oportunidade para grande alegria, pois a prova da fé produz perseverança, e quando essa perseverança amadurece plenamente em nós, tornamo-nos completos, inteiros e sem falta de nada. A palavra nos ensina a manter a alegria em todas as circunstâncias, e ainda mais, a agarrar-se a Jesus com mais força quando estivermos em angústia. Quanto mais profunda a aflição, mais profundo deve ser o nosso descanso em Cristo. Quanto mais ardentes forem as batalhas, mais inflamado deve estar nosso espírito pelo fogo do Senhor. Se algo estiver doendo, é hora de orar. Se estiver doendo muito, é hora de orar ainda mais. E é verdade que colocar isso em prática exige maturidade, exige fé e, acima de tudo, exige a ação do Espírito Santo. Uma das melhores orientações que já recebi foi: leve tudo para Jesus. Absolutamente tudo. Houve um momento da minha vida em que atravessei um vale muito escuro, e sou grato ao Senhor por ter colocado ao meu redor homens e mulheres guiados por Ele, que me encorajaram não a buscar respostas, mas a buscar a pessoa de Jesus. Não a procurar explicações, mas a procurar sua presença. Porque a grande tentação que enfrentamos quando estamos em crise é querer entender: como cheguei aqui? Ou por que Deus permitiu isso? Quando Deus vai abrir uma saída? Queremos racionalizar tudo, mas a verdade é que Deus não precisa explicar seus caminhos. Ele não precisa reduzir sua grandeza ao ponto de caber em nosso entendimento limitado. O Senhor vê o passado, o presente e o futuro. Ele enxerga as estratégias do inimigo, conhece nossas fraquezas e conhece nosso coração de forma perfeita. Ele vê muito além do que conseguiremos ver nesta vida. Por isso, não podemos esperar compreender os caminhos de um Deus que tudo vê e tudo conhece. O que podemos, e devemos, fazer é confiar que Deus é fiel. Confiar que Ele é bom e que continua sendo bom sempre. Ele é amor e Ele está no controle. Como diz o profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 8 e 9, os pensamentos do Senhor não são como os nossos pensamentos, e seus caminhos estão muito acima dos nossos caminhos, tão altos quanto os céus estão acima da terra. Então, quero encorajar você hoje. Seja qual for o problema diante de você, não desperdice sua energia procurando respostas. Gaste sua energia procurando Jesus Cristo. Não invista suas forças tentando explicar por que algo aconteceu ou deixou de acontecer. Busque Jesus. Quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaque, Abraão não gastou suas emoções debatendo com Deus. Ele confiou. Quando Paulo e Silas foram espancados, algemados e jogados na prisão, eles não desperdiçaram suas forças tentando raciocinar onde tinham errado na vida. Eles buscaram o Senhor. E é isso que você precisa fazer quando estiver em um lugar difícil: confiar no Senhor. Levar seus problemas a Jesus. Porque, se tentar carregar tudo sozinho, você não conseguirá vencer. Ninguém é forte o suficiente para viver esta vida com suas próprias forças. Ninguém é sábio o suficiente para sobreviver com sua própria sabedoria. Nós precisamos de Jesus Cristo, todos nós. Por isso, fixe os olhos nele, e não no problema. Foque em Jesus, e não na montanha à sua frente. O livro dos Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos ensina a confiar no Senhor de todo o coração e a não depender do nosso próprio entendimento, submetendo ao Senhor todos os nossos caminhos para que Ele endireite as nossas veredas. Então, não se apoie em seu próprio entendimento. Creia. Permaneça ancorado no Deus que é bom o tempo todo. E se,
ao se preparar para orar, você sentir que não consegue declarar essa verdade, peça ao Espírito Santo que lhe dê um novo olhar, que o conduza à plena verdade. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Acredito que Deus se alegra quando confiamos nele a ponto de dizer: o que quer que me espere no futuro, enfrentarei com Jesus. O que tentar se levantar contra mim, será vencido pelo cuidado de Jesus. A fé pode ser resumida assim: fazer a nossa parte, crer, e permitir que Deus faça a parte dele. Nossa parte é permanecer sobre a palavra. A palavra declara que nada é impossível para Deus. A fé não é algo que se possa tocar com as mãos. Não é algo que podemos controlar. A fé é a substância daquilo que esperamos, a prova daquilo que ainda não vemos. Se podemos ver, não é fé. Se podemos controlar, não é fé. E as provações da vida nos lembram de que não estamos no controle. Podemos cuidar do corpo, comer bem, treinar, e mesmo assim uma doença pode bater à porta. Podemos erguer prédios gigantescos, mas ainda assim precisamos nos curvar diante da força de uma tempestade ou de um terremoto. É nesses momentos, quando percebemos que não controlamos tudo, que descobrimos o propósito da fé. Ela nos permite ficar tranquilos mesmo sem controle. Ainda que não possamos controlar a enfermidade, a natureza ou a morte, podemos confiar que Deus tem um plano e terá sempre a última palavra. E agora, ao nos aproximarmos do trono da graça, que possamos pedir ao Senhor que nos torne confortáveis até mesmo quando não sabemos o que virá. Não porque temos todas as respostas, mas porque conhecemos aquele que é a resposta, Jesus. Agora, vamos orar. Rei Jesus, com todo o meu coração e com toda a minha alma, eu declaro diante de ti que preciso de ti. Preciso da tua misericórdia, preciso da tua força, preciso do teu favor e preciso da tua graça. Preciso de ti, Senhor, porque a tua palavra, no livro dos Salmos, capítulo 40, versículos que vão do 1 ao 3, declara que esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama e colocou meus pés sobre uma rocha, firmando os meus passos. E ainda pôs um cântico novo em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus, e muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Sim, Deus, eu espero pacientemente por ti. Tu és o único capaz de colocar meus pés em solo firme e de estabelecer o meu caminho. Por isso, Senhor, eu te louvo agora. Eu coloco diante de ti todos os meus fardos, porque reconheço que nesta vida não tenho força suficiente sem ti. Preciso da tua graça, preciso da tua misericórdia, preciso do teu socorro, porque existem problemas que não posso vencer sozinho. Existem batalhas que não consigo enfrentar com a minha própria capacidade. Peço-te, Senhor Jesus, fica ao meu lado nos dias difíceis. Sustenta-me em cada estação da vida. A tua palavra, no livro dos Salmos, capítulo 73, versículos que vão do 23 ao 26, diz que, ainda assim, eu estou continuamente contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com teu conselho e, depois disso, me receberás em glória. A palavra continua declarando que não há ninguém no céu além de ti, e na terra nada mais desejo além de ti. A minha carne e o meu coração podem até fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Eu te louvo, Senhor, pela tua fidelidade que nunca falha. Peço ao Espírito Santo que acenda dentro de mim um fogo santo, puro, vivo e constante. Espírito Santo, ajuda-me a ser diligente no meu caminhar com Cristo. Não permitas que meu coração se torne morno. Ensina-me a ser vigilante, atento, desperto no espírito, pois o inimigo anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Protege-me, Pai. Guarda minha mente para que eu não seja consumido por pensamentos de medo, ansiedade ou preocupação. Eleva o meu olhar para as coisas do alto, para as realidades celestiais, e não para as coisas passageiras desta terra. Senhor Jesus, faz de mim um crente inflamado por ti. Que o meu coração arda com paixão santa. Remove tudo o que tenta me afastar de um relacionamento mais profundo contigo. A tua palavra, no livro dos Salmos, capítulo 121, versículos 1 e 2, diz: Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor,
que fez o céu e a terra. Eu olho para ti, Senhor Jesus. Então, Deus, ajuda-me a superar toda adversidade. Reconheço que a força para vencer qualquer coisa vem de ti, Rei Jesus. Por isso, permanecerei firmado na tua palavra para sempre. Pai, eu oro para que minha vida jamais seja governada pelo medo, mas que seja conduzida pela fé, uma fé cheia da presença do Espírito Santo. Eu aceito que não posso ver o futuro, mas tu vês. Tu conheces tudo. E por isso eu me rendo completamente ao teu plano para mim. Eu sei e confio que tu trabalhas nos bastidores da minha vida, fazendo com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Declaro as palavras da Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículos que vão do 31 ao 34. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? O Cristo Jesus é quem morreu, e mais do que isso, quem ressuscitou, e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Eu te agradeço, Deus, pela tua palavra preciosa, e te agradeço por ouvires a minha oração. Oro em nome do Senhor Jesus. Amém. E volto a declarar as palavras de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, que os teus pensamentos são mais altos do que os meus pensamentos, e que os teus caminhos são mais altos do que os meus caminhos. E declaro ainda, mais uma vez, as palavras do Salmo 40, que esperei pacientemente pelo Senhor, ele ouviu o meu clamor e estabeleceu meus pés sobre a rocha. E declaro também o Salmo 73, versículos 23 ao 26, que mesmo quando minha força falhar, Deus continua sendo a força do meu coração e a minha porção eterna. Já aconteceu de, no meio de um problema ou de uma dificuldade que parecia não ter fim, você parar e pensar: Deus, será que o Senhor está me testando? Será que o Senhor está provando a minha fé? Será que está vendo até onde eu confio em Ti? Muitas vezes, enquanto estamos sendo provados, não conseguimos enxergar a bondade de Deus com clareza. Frequentemente ela fica evidente apenas quando olhamos para trás, quando já atravessamos o teste. Aí percebemos que, o tempo todo, Deus estava nos cobrindo, sustentando e guardando. Imagine, por exemplo, alguém que deseja muito conseguir um cargo numa das maiores empresas do país. A pessoa jejua, ora, se prepara, se capacita, e faz tudo o que pode para alcançar aquela oportunidade. Porém, no final, não recebe a proposta. E então, a fé dessa pessoa se desfaz? Deus deixa de ser bom? Ou ela consegue confiar que Deus tem algo melhor, algo que ainda não pode ser visto? É exatamente em situações assim que o Senhor observa o que acontece dentro de nós quando algo ao redor de nós dá errado. Ele vê se o externo abalou o interno. Ele vê se paramos de orar porque não conseguimos o que queríamos, se paramos de louvar porque algo não saiu como imaginávamos, ou se conseguimos adorá-lo mesmo em meio ao que não entendemos. A verdade é que, nas Escrituras, Deus testou várias vezes o seu povo, não para condenar, mas para amadurecer. Jó é um exemplo precioso, um homem íntegro, correto, temente ao Senhor, e mesmo assim perdeu seus bens, sua saúde e sua família. Apesar de tudo, permaneceu firme em sua fé. Esse é o nosso desafio, permanecer firmes quando as circunstâncias dizem o contrário. Conseguimos permanecer confiantes de que as promessas de Deus continuam verdadeiras mesmo quando tudo ao nosso redor grita o oposto? Conseguimos confiar quando os ventos mudam, quando a porta se fecha, quando o terreno fica incerto? E mais, quantas vezes pedimos que Deus sonde o nosso coração, examine a nossa alma e revele tudo aquilo que não agrada a Ele? No livro dos Salmos, capítulo 26, o rei Davi abre sua alma diante do Senhor. Ele fala com Deus com a intimidade de quem conhece o Pai e deseja agradá-lo profundamente. Davi apresenta sua vida, declara suas escolhas, seu comportamento, e ainda assim pede: sonda-me, examina-me, prova o meu coração. Ele diz, com outras palavras: Senhor, eu procuro viver com pureza, procuro evitar a falsidade, procuro andar em retidão. Mas, mesmo assim, olha para dentro de mim, porque eu quero ser ainda mais moldado por ti. E então ele declara:
Salmo 26, do versículo 1 ao versículo 12. Faz justiça a mim, Senhor, pois tenho andado em integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda o meu coração e a minha mente, pois tenho sempre diante de mim o teu amor infalível e vivo confiando na tua fidelidade. Não me assento com pessoas enganosas, nem convivo com hipócritas. Aborreço a reunião dos malfeitores e não me assento com os perversos. Lavo as mãos na inocência e aproximo-me do teu altar, Senhor, proclamando em voz alta o teu louvor e contando todas as tuas maravilhas. Senhor, eu amo a casa onde habitas, o lugar onde a tua glória reside. Não me tires junto com os pecadores, nem me des o mesmo destino dos assassinos, cujas mãos praticam crimes e cujas direitas estão cheias de subornos. Quanto a mim, eu ando em integridade, livra-me e tem compaixão de mim. Os meus pés estão firmes em terreno plano e, na grande assembleia, eu louvarei o Senhor. Assim como Davi, precisamos pedir, Senhor, examina o meu coração. Vê minhas motivações. Tira de mim aquilo que é falso, aquilo que é orgulho disfarçado de devoção. Porque, mesmo fazendo coisas boas, lendo a Bíblia, ajudando pessoas, orando, servindo, ainda assim podemos fazer tudo isso sem o coração certo. E Deus vê. Nenhum cristão atravessa esta vida sem momentos de fraqueza na fé. Nenhum. Mas temos um consolo glorioso. Deus é Emanuel, Deus conosco, em todas as estações. Ele está presente quando sentimos alegria e também quando experimentamos silêncio, quando o céu parece fechado, quando oramos e parece que nada acontece. Existe uma estação em que muitos crentes passam, o momento em que a alma pergunta, Senhor, o Senhor ainda está aí? Ainda está me ouvindo? É uma estação dolorosa, mas real, e ela testa nossa firmeza. E quando falamos de fé, as pessoas sempre mencionam essa palavra de forma rápida, mas fé não é um slogan. Fé é substância. A Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a substância daquilo que esperamos e a prova daquilo que ainda não vemos. E o mesmo capítulo, no versículo 6, declara que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que ele recompensa os que o buscam. Fé nos faz agir antes de ver. Fé nos faz confiar antes de receber. Fé nos faz descansar antes de qualquer mudança acontecer. Vemos isso na vida de Davi. Na ocasião em que derrotou Golias, ele era apenas um jovem pastor, não um guerreiro treinado. Mesmo assim, quando viu o gigante zombando do povo de Deus, o coração de Davi inflamou-se com confiança no Senhor. Ele disse ao rei Saul que iria lutar. E declarou, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. E Saul respondeu, vai, e o Senhor seja contigo. O que sustentou Davi não foi habilidade, nem força física, foi fé. Fé de que Deus lutava por ele. Fé de que Deus não o desampararia. Fé de que aquilo que Deus fez no passado, faria no presente. Quando Deus está conosco, não enfrentamos tempestades sozinhos. O Criador do Universo caminha ao nosso lado. A fé é o que nos dá estabilidade quando tudo parece instável. E agora, com o coração quieto diante do Senhor, vamos orar. Pai Celestial, agradeço-te por me sustentar em todas as estações difíceis da minha vida. Obrigado pelo teu amor que nunca termina, pela tua presença constante, diária, poderosa. Sou grato porque posso ter certeza de que os teus pensamentos a meu respeito são pensamentos de bem e não de mal. Obrigado porque os teus olhos estão sobre mim e os teus ouvidos atentos às minhas orações. Obrigado por me carregares através das águas profundas, através das chamas das provações e através das dores das perdas. Tu és o meu consolo, Senhor, e em cada fraqueza minha, a tua força é revelada. Continua a fortalecer-me, Jesus. Dá-me aquela fé que move montanhas. Ajuda-me a depender de ti quando eu olhar para algo que acho impossível. E lembra-me sempre de que o maior tesouro da minha vida é Cristo Emanuel, Deus comigo. Enche-me com a tua alegria e com a paz do teu Espírito. Dirige a minha mente e o meu coração para ti. Sustenta-me com a tua força.
Ensina-me a te buscar todos os dias, com fé. A tua palavra, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 5, diz que os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a minha fé. Torna-me alguém que move montanhas. Tu és o Rei dos Reis, e a tua palavra diz que o justo viverá pela fé. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículos que vão do 22 ao 24, declara que, se dissermos a um monte para se lançar ao mar, sem duvidar no coração, acontecerá. E que tudo o que pedirmos em oração, se crermos que já recebemos, será nosso. Guia minhas ações, Senhor, que eu viva pela fé, que eu tenha vida abundante em Ti. Purifica meus pensamentos. Mantém meus olhos fixos em Ti somente. Ajuda-me a caminhar ao Teu lado. Ajuda-me a permanecer firme na fé. Ensina-me a confiar sem reservas. A Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz que aquele que duvida é como a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Senhor, que eu não seja assim. Que o Teu Espírito Santo encha toda a minha vida, de tal forma que não haja espaço para dúvida ou medo. Obrigado, Deus, pela Tua fidelidade eterna. Obrigado pela coroa de alegria que me aguarda no Teu reino. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E volto a declarar o Salmo 26, como testemunho vivo da minha confiança em Ti. Faz justiça a mim, Senhor, pois tenho andado em integridade. E declaro também: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos deste filisteu. E agora, ao chegarmos ao fim desta mensagem e destas orações, quero que o seu coração permaneça quieto por alguns instantes, tão quieto que você consiga sentir a presença do Senhor passeando pela sua alma. Porque, no fim de tudo, depois de todas as lutas, depois de todos os testes, depois das lágrimas, das noites silenciosas, das perguntas sem resposta, permanece uma verdade maior do que todas: Deus nunca saiu do controle. Nunca houve um segundo em que o Altíssimo estivesse distante demais. Nunca houve uma lágrima sua que caísse sem que Ele percebesse. Nunca houve um vento forte que soprasse sem que Ele soubesse exatamente como iria terminá-lo. A vida, às vezes, parece um vale. Às vezes, parece deserto. Às vezes, parece um mar que tenta nos engolir. Mas, para aqueles que confiam no Senhor, nenhum vale é profundo demais, nenhum deserto é longo demais, nenhuma tempestade é forte demais. Porque a nossa esperança não está no que sentimos. A nossa esperança não está no que vemos. A nossa esperança não está no que entendemos. A nossa esperança está no Deus que permanece. E é por isso que você pode respirar fundo agora. Pode acalmar a alma. Pode descansar. Porque aquele que te guarda não dorme. Aquele que te guia não falha. Aquele que te ama não muda. Você não está sozinho, nunca esteve. Foi Ele que te carregou quando você achou que estava caminhando por conta própria. Foi Ele que sustentou o seu coração quando você achou que não aguentaria mais. Foi Ele que colocou luz quando tudo parecia noite. E assim será até o fim. Que o Deus que acalma tempestades acalme também o seu coração. Que o Deus que cura feridas cure também a sua alma. Que o Deus que transforma derrotas em testemunhos transforme toda a sua história. E que o Espírito Santo sopre agora um novo fôlego dentro de você, um fôlego de coragem, de paz, de fé e de firmeza. Que a glória de Deus envolva o seu caminho. Que a graça de Cristo ilumine a sua jornada. Que a presença do Espírito Santo habite em cada pensamento seu. E que, quando você terminar esta leitura, algo dentro de você permaneça ardendo, vivo, desperto, como se o próprio Deus tivesse tocado o seu espírito, porque Ele tocou. Que você siga em paz. Que você siga fortalecido. Que você siga firme. Que você siga cheio de fé. E que o Senhor Jesus Cristo seja o seu escudo, a sua luz, a sua rocha, o seu abrigo, o seu descanso e o seu maior amor, hoje, amanhã e por todos os dias da sua vida. Amém.